Ontem, no programa 3 em 1 aqui da Jovem Pan, o nosso colega, o jornalista Josias de Souza, ele usou uma expressão, no meu entendimento, muito feliz para descrever a política brasileira no Congresso. Ele disse que, à luz aí de fatos recentes, a Câmara tinha se convertido numa, abre aspas, máquina de moer moralidade, certo? E aí ele mencionou explicitamente a farra eleitoral dessa mini-reforma que cria brechas aí para o Caixa 2, afrouxa o controle, né, da Justiça Eleitoral sobre as candidaturas e sobre os candidatos. Ele falou da lei de abuso de autoridade, que de certa forma tolhe aí, vamos dizer, as ações, né, dos agentes de aplicação da lei no Brasil, e outras tantas medidas, né, para restringir controle jurisdicional, inclusive sobre políticos. Então eu queria a sua opinião. O Congresso é uma máquina de moer moralidade? Ele se tornou, sim. O Congresso está descolado da realidade, da sociedade, infelizmente. A Câmara, especialmente, vinha com uma agenda que eu entendo bastante positiva, de enfrentar as reformas necessárias, enfrentou a reforma da Previdência, aprovou a reforma da Previdência até com grande celeridade, comparado em outras ocasiões onde reformas foram debatidas, mas ao entrar nesse tema eleitoral e também na questão do abuso de autoridade, apegada aos textos que foram aprovados, eu acho que ficou ruim. Não precisava ser assim. Nós temos problemas sobre a situação eleitoral, não é de agora. Há uma construção histórica sobre isso, que para mim começa quando o Supremo Tribunal Federal proíbe a doação de empresas para as campanhas eleitorais e restringe bastante a doação privada. Aí é claro, se você restringe a doação privada, o pessoal vai buscar no recurso público. E o recurso público, que já está operando em campanhas desde 2016, naquele momento não foi notado pelas pessoas. Ele está sendo notado agora. Então, o problema não é o texto que foi na quarta-feira, apesar dele ser ruim. Aquele é o momento derradeiro da sociedade despertar com uma situação que vem sendo construída já há alguns anos, tanto na Câmara como pelo Poder Judiciário, quando o Supremo Tribunal Federal tomou aquela decisão. Você mencionou a agenda positiva das reformas, né? E nós temos aí, capitaneando todo esse processo legislativo, uma figura peculiar, né? Que é do senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que se coloca aí perante a imprensa como um grande reformista e estadista, mas que na prática está se comportando mais como um exímio capitão do Centrão, né, para falar aí desse grupo fisiológico que não tem ideário político nenhum e vota conforme as circunstâncias e a sua conveniência pessoal. Inclusive eu queria destacar aqui para o ouvinte da PAN, entre os trending topics desde ontem está a hashtag Maia Traidor da Pátria, né, mais de 250 mil tweets com essa hashtag, e eu queria então que você comentasse aí, como alguém que vivencia aí, vamos dizer assim, esse ambiente legislativo da Câmara Federal, como é essa figura do Rodrigo Maia e se de fato ele é o capitão do Centrão? Está me parecendo que o Centrão é o capitão do Maia. Também tem uma realidade que poucas pessoas conhecem, só você estando na Câmara para saber. O Rodrigo foi importante na reforma da Previdência, sim, e numa série de outras coisas. É um fato. Tá lá, eu seria desonesto se eu dissesse diferente. Ele trabalhou pela reforma, trabalhou e o resultado foi. Mas quando você é presidente de uma casa onde o poder é diluído entre 500, é você e mais 512, você tem que administrar aquelas tensões. Você, presidente, apesar de ter a prerrogativa de fazer a pauta, você não a constrói sozinho. Você tem que fazer a casa funcionar. Então você vai atender os diversos grupos que ali existem. E o Centrão é um deles, é o maior deles e é o grupo que elegeu o Rodrigo Maia. E eles exigiram pautas. Assim como o grupo mais aliado ao governo, mais próximo do governo, que exigiu pautas, como a reforma da Previdência, o Centrão também exigiu a lei de abuso de autoridade e também essa lei de partidos políticos. Então nós temos um presidente da Câmara fraco, que é refém do seu próprio eleitorado? Não, nós não temos um presidente fraco. Todos os presidentes estão dentro dessa situação. Quem tinha mais domínio sobre isso era o Eduardo Cunha, não porque era mais inteligente que os outros, mas porque ele tinha em sua mão um sistema de financiamento de campanha que ele amarrava os deputados. Então ele tinha mais controle sobre o jogo. Mas isso é uma coisa que não é desejável. Então, aquela é uma casa de tensões, Caio. Se você fosse o presidente, você teria que fazer algumas concessões. Se eu um dia for, provavelmente serei obrigado a fazer algumas concessões. Espero que menos possíveis, não é, para a gente ter uma pauta mais positiva. Deputado, mas tem isso sim.